o tarô e a busca por respostas em perguntas objetivas. Vamos lá, existem questões que são muito pontuais e podem e devem ser perguntadas de forma objetiva. Que questões são essas? Normalmente questões cujas respostas se resumem em sim ou não, tá? Então, questões em que você possa obter um direcionamento através de um sim ou não e um possível complemento das cartas é temática para ser trazida para uma pergunta objetiva. Agora, tem pessoas que me procuram, eu quero fazer uma pergunta objetiva, eu quero saber sobre o meu profissional. Não é uma pergunta objetiva. Eu quero saber sobre a minha vida amorosa. Não é uma pergunta objetiva. Eu quero saber sobre o meu financeiro nos próximos 3 meses. Não é uma pergunta objetiva. Por quê? São temáticas que eu preciso abrir um jogo com uma quantidade maior de cartas para entender o que aconteceu no passado, o que está acontecendo no presente, quais as perspectivas de um futuro próximo. Não dá para a gente simplificar todas as questões em perguntas objetivas. Algumas realmente são, outras são temas de jogos que a gente precisa aprofundar um pouco mais. Por quê? Quando você pergunta sobre sua vida afetiva, vão cair algumas respostas ali, mas dependendo do contexto, se você está num relacionamento com alguém, quer dizer uma coisa. Se você está sozinho, buscando alguém, quer dizer outra. Se você está vivenciando um triângulo amoroso, pode querer significar outra. Então, existe ali uma separação, uma segmentação que a gente só consegue visualizar com clareza, com detalhe, quando a gente abre um jogo de pelo menos 9 cartas, tá? Porque a gente consegue ter um entendimento maior, mais aprofundado do que aconteceu, do que está acontecendo e do que está por acontecer. Então, tenham em mente o seguinte: perguntas objetivas são interessantes, porque você consegue tratar de forma pontual dúvidas, questões específicas que estão te trazendo uma preocupação, um atordoamento naquele instante, mas não servem para a gente poder fazer uma vasculhação naquela área da sua vida. Quando você precisa vasculhar, investigar, saber mais detalhes, é preciso um jogo de pelo menos 9 cartas. E aí não se trata de uma pergunta de sim ou não. A gente precisa entender o contexto e trazer uma panorâmica maior. Por exemplo, qual o futuro dessa relação? Qual o futuro dessa relação? Não é uma pergunta de sim ou não. Não tem como eu responder sim ou não para essa pergunta. É uma pergunta que pede uma resposta aberta, com mais riquezas de detalhe, porque às vezes vai depender da maneira como você vai se comportar, vai depender de como a outra pessoa vai se comportar. Existem fatores variantes nessa questão que precisam ser analisados com cautela para que eu possa dar uma resposta mais precisa e mais eficaz para você. Então, vamos fazer essa separação. Perguntas objetivas são perguntas cujas respostas são sim ou não. Haverá reconciliação na minha relação com fulano? Eu serei aprovada nesse processo seletivo que eu fiz na semana passada? Eu começarei a trabalhar nessa empresa? Enfim, são questões bem objetivas mesmo. Quando a gente quer saber o desdobramento de uma situação, é mais complexo. Por exemplo, se você quer saber se um determinado processo na justiça, se você vai ganhar, é uma resposta sim ou não. Mas se você quer saber como vai acontecer esse processo, como vai se desdobrar, demora, é rápido, vão ter algumas complicações, vai ser simples, é interessante que a gente abra um jogo para entender o contexto mais detalhado desse processo. Porque aí eu consigo trazer para você algumas variantes que na resposta objetiva eu não conseguiria. Traria de uma maneira muito enxuta e talvez não fique tão claro para você.